que tenho, Ele me deu. Graças a Deus. Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1, e o versículo 5, e depois o versículo 16 e o 17. Romanos, capítulo 1, versículo 5, versículo também 16 e 17. Diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Repito, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Os irmãos tenham bondade, tomem os vossos assentos. Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por essa oportunidade de falar para a igreja. Trouxe uma palavra mais específica para os obreiros. Hoje vamos ter obreiros serão consagrados. E eu estava orando a Deus para Deus nos dar uma palavra. E aqui no versículo 5 diz: pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé, todas as gentes pelo seu nome, entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo, meus queridos irmãos, ele foi um homem que não foi escolhido junto com os demais apóstolos, os 12. A Bíblia diz que Jesus passou a noite inteira orando para que Deus lhe dirigisse, lhe desse as pessoas certas para o lugar certo. E eu estava meditando que não foi de hoje para amanhã que Jesus preparou os 12. Demorou 3 anos e meio numa escola de aprendizado, espiritualmente falando, e também na prática. E eu entendi que Paulo, ele era controlado pela vocação, era mais forte a vocação que ele sentia do que a sua própria vontade. Eu estava pensando, meus irmãos, que Paulo, ele, em 1 Coríntios 1:1, ele diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. E ele destaca: pela vontade de Deus. Irmãos, pela grande misericórdia de Deus, nós um dia fomos chamados pela vontade de Deus. Paulo desejava ardentemente, depois que teve aquele encontro com Jesus, a fazer a obra, e eu pude perceber o chamado de Paulo era tão forte, que ele podia dizer: eu não estou mais vivendo o que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo para Cristo, nada mais me interessa, eu estou debaixo da vontade de Deus, eu estou aqui para servir a gregos e a troianos.
era uma coisa que ardia no seu peito. Então, irmãos, em algumas cartas de Paulo, ele declara muito, como aqui nós lemos, sobre a vontade de Deus. Eu digo que ninguém aqui foi chamado para esse ministério se primeiro não nasceu no coração de Deus. Nós nem sabíamos que Deus estava de olho em nós, mas era a vontade de Deus. Nós não tínhamos méritos nenhum. E Paulo destaca também em Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Não, irmãos, às vezes nós pensamos, será que eu não estou ocupando esse cargo de diácono, de presbítero, de evangelista ou de pastor, porque é pela amizade, é por ser uma pessoa distinta, uma pessoa extrovertida? Não é, irmãos, não é por isso. Se nós pensarmos que estamos sentados nesse altar porque nós somos alguma coisa, nós não vamos longe. Não vamos longe. Vocês creiam que vocês estão sentados aqui pela vontade de Deus. Nasceu no céu. Nasceu no céu. E nós, homens, apenas confirmamos. O Paulo teve esse encontro com Deus depois de Cristo ser ressurreto. E a Bíblia não fala que foi chamado alguém a mais a não ser Paulo. E quando eu leio da forma quando Paulo ia furioso, irado, para Damasco, para prender, para judiar dos crentes. Aleluia! Deus então brada do céu: Saulo, Saulo. Aleluia! Por que tu está me perseguindo? Não sei se ele tinha chamado alguém de Senhor, mas ele, ouvindo esta voz, ele disse: quem és tu, Senhor? Aleluia! Quando Deus chama, nós temos o nosso Deus como Senhor da nossa vida. Aleluia! E eu sou feliz, porque temos obreiros verdadeiramente chamados. Não foi por amizade. Tem pessoas que nós nem conhecemos bem, mas o Espírito de Deus, irmãos, quantas vezes nessa minha caminhada, pastor Leandro é testemunha, nós nem conhecíamos, irmão Gilmar, as pessoas, e o Espírito de Deus me dizia, eu dobrava o joelho, e o Espírito de Deus me dizia: separa o fulano, separa o Beltrano. Mas eu não conheço, Senhor. Eu conheço, é a minha vontade. Aleluia! A vocação do apóstolo Paulo era muito forte, meus irmãos, que ele podia dizer com toda a propriedade: sede meus imitadores, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que todos nós, obreiros, possamos imitar a Cristo, para que os demais olhem para nós. Irmãos, uma das coisas que está raro, obreiros que tenham postura. Nós não temos uma tarja de santidade, mas o mundo quer ver na nossa vida postura, ética, caráter, respeito. Nós não precisamos exigir
exigir que nos respeitem, mas a nossa vida tem respeito. E eu sempre digo que uma oportunidade, eu fiz algumas perguntas para Deus, e Deus me disse ao meu coração: meu servo, antes de chegar em você, irmão, existe uma barreira. O inimigo, para chegar, ele tem que arrombar, ele tem que derrubar esta barreira. Que barreira é? Santidade. Aleluia. O diabo não respeita, irmão, título, não respeita a aparência, mas respeita a unção. Aleluia. A unção, a unção. Nós não precisamos, meus irmãos, de astros, nós precisamos de homem de Deus. E eu quero dizer mais: vocês valorizem o ministério de vocês. Se vocês não valorizar, é como um profissional lá fora. Se ele não bota preço no que ele exerce, no que ele faz, não é os outros que vão nos dar valor. Eu sempre valorizei. Tive o privilégio de ser diácono, presbítero, evangelista e pastor, mas debaixo da humildade. Aleluia. Observamos o profundo senso de vocação e sua convicção firme de que o trabalho apostólico era o que Deus havia estabelecido para ele fazer. Aleluia. O verdadeiro chamado pela vontade de Deus. Aleluia. Ele sabe que tudo que ele está fazendo é para Deus. Nós não estamos aqui, irmão, para ser servido, para ser elogiado, para ser valorizado. Às vezes, até eu mesmo, muitas vezes, dentro de mim eu penso: mas ninguém me enxerga, ninguém me valoriza. Irmão, todo o homem chamado por Deus, pela vontade de Deus, ele não é muito querido, não. Ele não é muito social, não tem muitos amigos. O verdadeiro chamado, Deus permite lutas e mais lutas para provar que ele é preparado. Quando Jesus então aparece para Paulo, não disse para ele que ele ia ter dias maravilhosos, que seria bem aceito. Ele foi rejeitado, não foi aceito até mesmo pelos apóstolos. Aleluia. Mas tinha lá um Barnabé, homem amoroso, que abraçou. Aleluia. Gálatas então, 1:15 diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Como pode? Nós humanos, o que Paulo perseguiu, maltratou os cristãos, e agora dizer que desde o ventre da sua mãe ele ainda não havia nascido, Deus já via ele. E eu creio que Deus um dia me viu lá. Meus pais eram espíritas, mas Deus me viu. Deus nos viu. Deus nos viu e nos chamou. Nós estávamos ainda informes, estávamos sendo formados. E uma coisa, o ministério nosso, irmão,
Nasce primeiro pastor Leandro, pastor João, pastor Leonardo. Nasce no céu. Aleluia. Nasce no céu. Quando Jesus nasceu de uma Virgem Maria, os céus se movimentaram, mandando anjos. E o nosso ministério, irmão, tem os momentos, aleluia, da estrebaria. Nós precisamos nascer num lugar humilde. E sabe aonde esse lugar humilde? É na casa de Deus. Aleluia. Eu creio que tem muito sendo gerado, não gerado do ventre de uma mulher, mas está sendo gerado pelo Espírito Santo. Vá para a manjedoura. O Espírito de Deus falava comigo, o meu coração. Vá para a manjedoura. Aleluia. Vai lá dormir no meio das palhas, junto com os animais, para saber e dar valor por aquilo que Deus tem te confiado. Desde o ventre da minha mãe, Ele me separou pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo aos irmãos que vão ser consagrados hoje. Primeiro, chegou lá no trono da graça de Deus. E Deus falou com o pastor Leandro. E hoje vai ser confirmado. Esta não é nós, irmão, que consagramos alguém. Nós não consagramos ninguém. Aleluia. Mas o Espírito Santo vai trabalhando. Vai trabalhando. Agora, queridos irmãos, Paulo sofreu muito. A luta era tremenda. Quanto maior, eu já ouvi algumas mães, não sei se isso procede. E eles diziam: esse meu filho é o filho que mais eu sofri para ele nascer. É o filho que muito deu trabalho, mas também é o filho, aleluia, que vai brilhar, que vai crescer, que vai enobrecer o reino de Deus. E eu profetizo para os irmãos nesta noite. Tem gente no embrião, o Espírito está trabalhando com você. Aleluia. Vocação é um chamado gratuito e soberano de Deus. Se nós temos alguma coisa de bom, se algum talento ou vocação que Deus nos deu, vem dele. Se tirar de nós o que Deus colocou, nós viramos como um trapo de imundícia, não somos nada. Aleluia. Lei machalá da cama rabagai. Deus ainda chama. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós se criamos numa igreja que era um lugar onde muitos obreiros nasceram, se tornaram homens de Deus. E eu conto para os irmãos e repito 10 vezes, às vezes sou corrigido de me passar, mas é bom eu passar algumas experiências. Nunca vou esquecer de um dia alguém falando mal do pastor, meu pastor, e eu nunca gostei, desde novo. E eu ouvi aquilo, pedi para que
não falasse perto de mim essas coisas. E ele continuou, e eu virei as costas, pensando eu de fazer um grande trabalho. Contei para o pastor João, então, fulano dizendo isso e isso do senhor. Fica quieto, não me traga nada dessas coisas. Digo, pensei que era um elogio, fui puxado, açoitado. Depois ele me disse assim, se eu souber que alguém fala de mim, eu vou ficar com problema com ele. E se eu não saber, o problema não é meu, é dele. Eu e ele e Deus, eu tenho a minha consideração. Não se preocupe. Eu sou muito perseguido. Perseguido nada. É Deus trabalhando com o teu natural. Eu sofri muito na minha vida porque eu precisava sofrer. Vocês acham que foi fácil? Às vezes alguém diz assim, o Nemuel é parecido com o pastor Ademiro. O seu Leandro, eles dizem que é parecido com a dona Joraci. Cada um tem um ministério. Mas eu, do meu jeito, eu sofri muito. Eu fui muito dedo duro. Aquele tempo que a gente não levava para casa qualquer coisa. Mas sarei muita gente dizendo a verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vocação é um chamado gratuito e soberano de Deus. Uma graça imerecida. Paulo reconhecia isto e dizia, não foi por mérito meu, mas um ato soberano de Deus. Todos os obreiros têm que ter postura, ser ético, obediente, humilde. Todos os obreiros. Aí você quer crescer, não bata no peito, achando que tu é o gás da coca. A última bolacha do pacote. Não. Nós não somos assim, irmão. Nós temos que ser o verdadeiro chamado. Ele não é orgulhoso. Ele tem ética. Ele tem respeito ao chamado. Pesa sobre nós, nossos ombros, ser obreiro. Não é simplesmente botar um paletó e sair por aí dizendo que é alguma coisa. Nós precisamos ter a nossa vida embasada na palavra. E repito, olha a ousadia de Paulo. Ele poder dizer, sede meus imitadores. Nós podemos dizer isso? Me imite. Porque eu sou o xerox de Jesus. Eu sigo as pisadas dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, uma das coisas também que eu coloquei aqui, não pode ser exaltado, não pode ser soberbo, não pode ser ganancioso, não pode ser queixoso, tem que ser fiel, fiel em casa. Quem não governa bem a sua casa, não tem cuidado da igreja, da casa de Deus. Tá bem? Você mostra o que você é dentro de casa. Tudo organizadinho, limpinho, cheirosinho. Isso manifesta que você é cuidadoso. Quem anda bagunçado, de qualquer jeito, o ministério não muda muito, não.
O ministério do obreiro, irmão, ele envolve família, organização. Eu sempre digo que muitas vezes a gente pode chegar em casa a qualquer hora sem avisar, a casa está em dia. Está bonito, o obreiro tem que ter a casa em dia. Pode que a qualquer momento pode chegar uma pessoa importante. Obreiros, tenhamos cuidado. As mulheres hoje são mais cobradas. Antigamente chamava obreiro, nem reconhecia as mulheres. É segundo plano. Hoje, irmão, tenho certeza, o dia 14, 2014, que eu assumi aqui, não me lembro o dia agora, dia 16 de fevereiro, eu entrei aqui, eu admiro o pastor, seria o pastor. Agora entrou a esposa do pastor, vamos olhar como é que ela anda. Está dentro dos padrões? Como é? Ela é legal, ela é querida. Agora toda entonada, mulher pastor presidente, não vai comer na casa de qualquer um. Ai, te conhecer, você não é nada, morre, fede igual os outros. É, verdade. Bem assim, irmão, precisamos reconhecer. Somos chamados para servir. Aleluia. Se nós tivéssemos um tempo maior, mas eu não reclamo do tempo. Uma vez eu falei até aqui para os irmãos, às vezes tem muita gente que ganha oportunidade para pregar e fala que não tem tempo, não me deram tempo, mas fala o tempo que te deram e não fica reclamando. Fale o que Deus te deu. Mas aqui a Bíblia fala, irmão, sobre Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Tem profeta de Deus aqui que Deus chamou. Aleluia. Não existe santidade, irmão, tão grande que se nós não vigiar, nós caímos. O diabo não respeita. Eu vi e conheci grandes homens de Deus caíram, pecaram, porque acharam que não caíam. Irmão, nós não somos tão fortes assim, é a misericórdia de Deus. Aleluia. E para encerrar, eu quero dizer para os irmãos que vão ser consagrados: valorize, excelente obra deseja. Você não pediu, mas você, quando tua mãe, aleluia, estava te gerando, lá ainda no ventre, Deus escolheu. E você hoje vai ser abençoado com esta consagração. Respeitem esta unção. Às vezes, quando falam da gente, de nós, ainda tudo bem. Agora, falar do nosso ministério, da nossa cidadania, é mais doído. Então, zelamos. E para encerrar, eu quero dizer aos irmãos: obedeçam, seja obediente. O pastor pede, você atenda. Não, o pastor está pedindo, eu vou do meu jeito. Irmão, eu lembro de um pastor que cheguei a assumir a igreja e ele queria mandar conforme ele mandava antes. E eu sou daquele tempo de 880. E eu digo: meu amado, se você quiser seguir do jeito que você quer, faça uma igreja para ti. Aqui tem ordem, aqui tem que obedecer.
Então eu digo para os irmãos, obedeçam, sejam obedientes. Estão pedindo para vir às terça-feiras. Olha o que eu vou dizer, irmão. Algumas terça-feiras eu chego um pouquinho mais atrasado, às vezes a propósito. Ali no Parcão está cheio de gente ali, obreiros, tomando chimarrão e o culto aqui. Pelo amor de Deus, eu acho que isso é um fracasso. Qual é o exemplo que está dando para a igreja? Nós temos que ser exemplo em tudo. Está entendendo? Nós, obreiros, a igreja olha para nós e vê algo em nossas vidas. Queridos irmãos, eu não sou teólogo. Eu sou assim como vocês me conheceram e estão me conhecendo. Temos teólogos aqui, ensinadores. Eu louvo a Deus pelas pessoas. Cada um Deus chama de um jeito. Só que Deus me abençoou. Cheguei até aqui porque a misericórdia de Deus me ajudou. Até aqui o Senhor tem me ajudado. O Diego, sua esposa, desse jeitinho, mas você caiu no coração de Deus. Você foi muito útil para nós. E quero dizer para você, não te omita por aonde você passar. Vocês têm algo de Deus para dar para o povo. Deus precisa de vocês. Para onde vocês colocarem os pés, eu digo em nome de Jesus, Deus vai exaltar a sua vida, seu ministério. Porque assim que vocês foram aqui, vocês vão ser lá. Deus abençoe esse casal, que eles continuem. E também, aproveitando, Deus abençoe pastor Leandro, a irmã Ana, pela maneira deles trabalharem. Eu estou feliz, estou realizado, porque a obra continua. Mas não é o Argemiro, é o pastor Leandro. Eu do meu jeito, ele do jeito dele, ainda que seja meu filho. Temos algumas coisas parecidas, mas ele tem o seu jeito de trabalhar. Mas tenho certeza que ele muito me ajudou. E ele vai continuar me ajudando e ajudando vocês. Que Deus abençoe. Eu lamento muitas vezes a saúde do irmão Vilmar. Ele tem muito para dar, mas a sua saúde lhe limita. Mas assim mesmo, o Senhor tem sido uma sombra para muitos. Aleluia. Tem sido um alento para muitos, uma referência para muitos. Que Deus te abençoe, você e tua esposa. Poderíamos continuar, mas o horário chega. Mas sinto o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, quando eu orava, aleluia, teve madrugadas que eu passei bom tempo, não vou dizer a noite toda, falando com Jesus, e Deus me dizia: Argemiro, avise a igreja que eu estou gerando uma nova geração de obreiros. Eu estou gerando, só internamente, secretamente está em movimento, mas ainda não veio a público, mas vai logo acontecer. Te prepara, te prepara, te prepara. É tempo de nós nos preparar para esse avivamento. Deus os abençoe.